Começa agora o seu programa esportivo preferido, Passe de Prima. Futebol amador e profissional, cobertura dos principais campeonatos da Várzea Paulistana, mercado da bola e muito mais. Aumente o volume, o Passe de Prima está no ar. Oba, boa noite, Passe de Prima da sua Rádio Comunidade tá chegando no ar, mais um dia maravilhoso, onde tudo acontece, futebol profissional, futebol amador, a nossa querida Várzea Amada, as categorias de base e muito mais pra você. E olha só, hoje um programa mais do que especial, eu tenho aqui juntinho comigo aqui no Passe de Prima, ele, Rafael Adão. Salve, galera, boa noite. Olha que bacana, e tenho também aqui do meu lado, ele, Alague Silva, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, Vozes da Várzea, tamo junto e vamos com tudo. Pois é, estamos aí, programa Passe de Prima que acontece segunda e sexta-feira, das 8 até as 9 da noite, com muita informação pra você. E hoje esse programa é mais do que especial, né? E a galera também que tá curtindo aí, através das redes sociais e também através do YouTube, né? Bacana. Seja muito bem-vindo. Quer mandar seu recado? Manda seu recado também no 947769246. É isso aí, que bacana. Satisfação a gente poder tá falando bastante de futebol aqui, né? Quem ama futebol, levanta a mão. Bora! Vamos levantar as duas! Levanta as duas pra dar aquela moral bacana pro futebol, né? Porque bacana. É o esporte que a gente ama. E é isso daí, e essa galera aqui tem um conhecimento fantástico. Então você que tá ligadinho aí, presta atenção, porque tem muita informação boa. Uma das informações, né? Um bate-papo legal é o Brasileirão que tá aí. É o Brasileirão, né? Finalizamos aí nesse final de semana a 31ª rodada. Os 3 que estão brigando pelo título venceram na rodada, né, Lex? A briga pela liderança, Rafael, tá louca, né? Porque ninguém quer perder um ponto até a reta final do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras ganharam na rodada e até ganharam com certa tranquilidade, hein? Não passaram susto nenhum. Pois é, né? Algumas surpresas também aconteceram, né? Algumas surpresas aí aconteceram também. Polêmica não falta, né, gente? Toda rodada tem ela, cara, né? É incrível, Toda né? rodada. Cada pênalti é uma polêmica diferente, cada marcação que não é marcada é uma polêmica diferente. E nós tivemos aí, né, o Ser Ancelotti, né? Questionando também algumas marcações, né? Algumas decisões, né, da arbitragem, né? Isso é bacana, né? Eu acho que ele tá começando a entender como funciona o futebol brasileiro, né? Exatamente. Ontem ele estava em São Januário assistindo um grande jogo entre Vasco e São Paulo. Você vê que ele tá se adaptando bem ao futebol brasileiro, né? Ele tá aprendendo a reclamar também, né? Na Europa ele não falava tanto. Lá os caras não deixam, né? Lá não deixam, né? O cara vem aí pra cá, ele começa manso, depois ele começa a reclamar de tudo que acontece na arbitragem. Não, aí fica tudo fácil, né? Quando chega aqui no Brasil fica tudo fácil, né? Ele só deve estar um pouquinho com os olhos arregalados, né? Infelizmente, com o que aconteceu, né, nessa tomada aí do Rio de Janeiro, nesses finais de semana, do dia 28 pra cá, né, que lamentável, né, muito lamentável, né, mas é um processo que hora vem, hora vai, sempre tá acontecendo, né, e pros olhos do mundo é ruim, né. Péssimo, né. Nós acaba descredibilizando, né, o produto Brasil, né, então o futebol, e não só o futebol, mas a cultura, em um estado onde é muito rico, né? Tanto a parte cultural quanto a parte da beleza natural também acaba se desfazendo isso, mas que as coisas possam voltar a ter paz, né? Exatamente. E uma coisa que é interessante, né? Porque reflete no mundo, porque o Brasil está sendo cogitado para 2030, a próxima Copa. 2030 tá sendo cogitado para ser sede novamente, né? E 2027 vai ser da Copa do Mundo Feminina, será a sede. Será aqui, sede, né? feminina, mas tá pro Mundial também então fica difícil, né? Aí o score nosso vai pra onde? Do que já tá baixo, abaixa mais. O score Vamos parar na camada de ozônio. O score do Brasil vai igual o esporte brasileirão. Já foi, no caso, então. E falando de
Brasileirão. Vamos falar um pouquinho de Brasileirão, galera. Falando de Brasileirão, nós tivemos aí a 31ª rodada, é isso? 31ª rodada que começou no sábado com Cruzeiro e Vitória. O Cruzeiro venceu por 3-1, venceu fácil o jogo no primeiro tempo, né? Já fez o resultado. E Caio Jorge, Alex, o artilheiro do campeonato, fez 2 gols. Ele já decidiu pro Cruzeiro logo de cara no primeiro tempo, né? Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 gols. Atrás dele só a Arrascaeta, né? Que no sábado também fez a mágica dele acontecer de novo, né? Mais uma vez pra variar o Arrascaeta decidindo pro Flamengo. Eu acho que ele deve ter tido algumas aulinhas com o Zico lá. O Galinho deu umas dicas pra ele. Se tiver tendo aula com o Galinho, vai longe, viu? Porque cobrança de falta era especialista, viu? O Zico era bom, Alex? Bom demais, né? O camisa Nossa senhora. A gente tava até em off aqui, a gente tava falando sobre relação cobranças de falta, né? O Zico tá ali no top 10, top 5 cobradores, né? Pensa num cara que ensinou o Marcelinho Carioca, como é que faz? Fez escola de fato, Marcelinho Carioca fez escola com o Zico e aprendeu bem, né? O pé de anjo. E no Rio de Janeiro tinha um outro cobrador, um caso adversário do Flamengo, que era Roberto Dinamite também. Grande Dinamite. Maior artilheiro de campeonato brasileiro até os dias de hoje, né? Tinha muito cobrador de falta naquela época, né? Só que assim, você tinha mais ou menos 3 a 4 cobradores de falta excelentes. Só que não dava nem pra competir, o cara pegava a bola, Da onde queria, né? Cobra você, que eu sei que é gol, né? Mas é isso, né? Era o cara só quando ele não jogava e outras pessoas poderiam bater, mas quando ele tava em campo não tinha jeito, não. Tinha pra ninguém. Você pega times igual, por exemplo, um pouco mais recente, né? O São Paulo, por exemplo, com o Rogério Ceni, outros jogadores só poderiam bater falta quando ele não tava em campo. Se ele tivesse em campo, ele batia falta, como o Marcos Assunção, por exemplo, no Palmeiras também. Tinha falta e entregava a bola pra ele. Não tinha jeito, né? Não era difícil de brigar com esses caras. Mas essa sequência aí do Brasileirão, então o Cruzeiro avançou mais 3 pontos garantidos. Mais 3 pontos. E agora a gente vai falar de um clube paulista, o Santos, que empatou com o Fortaleza. O Santos continua no seu calvário. Teve a volta do menino Ney, Alex. Agora o menino Neymar, eu acredito que o menino Ney agora vai render uns bons jogos aí pro Santos, né? Depois de tantas lesões e momentos parados e tal, ele volta agora, acredito que, né? Contra o Fortaleza ele já cobrou, já chamou o jogo, teve uma cobrança de falta que ele tentou fazer até lá Marcelinho Carioca. Exatamente. Ali na paradinha, tudo. O goleiro do Fortaleza defendeu, mas acho que agora ele com a força do Neymar, o Santos pode dar uma engrenada aí, mas já tem um jogo difícil na próxima rodada aí, complicadíssimo. Exatamente. Meu amigo Rogério Dantas, você acredita que o Neymar ainda tem chances na seleção brasileira? Boa pergunta, rapaz, boa pergunta. Olha, do jeito que a coisa vai, você olhando assim, o Neymar com uma perna só. É o que eu falo sempre. Nível técnico, ele é melhor que todos que estão aí. Com nível certeza. técnico, com a perna só, ele é melhor que todos. A condição física realmente vai contar. Isso depende muito do que o Ancelotti precisa e o que ele planeja e o que ele tem na mão. Porque assim, na mão, teoricamente, ele tem os melhores jogadores do mundo também. Sim. Claro. Se ele tem carta branca pra escolher, beleza, ele tem os melhores do mundo. Querendo ou não ter os melhores do mundo, ele tem a seleção do mundo, não. Mas de cada posição ele pode escolher um. Né? A seleção brasileira, ela tá repleta de atletas. Eu, particularmente, eu montaria um time pro Neymar jogar. Sim. 7 jogos, né? Copa do Mundo, 7 jogos. Eu montaria. Neymar, se prepara, vai pra 7 jogos, você é importante, você vai liderar até a final. Exato. Dá pra pegar um sentido mais ou menos o que a seleção da Argentina fez com o Messi. Exato. Eles abraçaram o Messi nessa última Copa. Pro Messi conseguir ganhar a Copa do Mundo dele, porque praticamente era a última opção. Por mais que ele deve jogar ainda a Copa do Mundo ano que vem, mas não jogando no auge dele, foi o ano na última Copa. E eles podem estruturar um time exatamente pro Neymar jogar assim também. Duvido que, por exemplo, o Estevão não vai correr pra ele, o Vinícius Júnior não vai correr pra ele, o Rodrigo não vai correr pra ele. Claro. E ele com a 10 no meio campo, os caras vão respeitar, os adversários vão respeitar. É outra coisa, né? Você, olha, com todo respeito, né? Você de frente com o Neymar, é uma coisa. Você de frente com o Savinho, meu Deus do céu, não dá. Muda completamente a visão do adversário, Não tem como. Né? E até um espelho de 94, nós tínhamos o lateral esquerdo, que era o Leonardo, voando, cara. Sim. Leonardo de São Paulo, Milan, né? Sim. Voando. Aí ele, naquela infelicidade da cotovelada, foi expulso e entrou o Branco. O Branco sem 2 joelhos, lesionado, e alguém tinha que correr por ele.
Mas é que o Parreira fez o Zinho correr por ele. Exato. Fez o Mazinho correr por ele, que o Raí era titular, aí acabou perdendo a vaga, né? E esses dois também, como outros atletas, correram pro Romário. Exatamente. Não, mas você falando disso, você vê como a seleção brasileira era mais bem preparada também, né? Porque você pega o Raí, que tava voando no São Paulo, campeão de Libertadores, campeão do mundo, e ele era o camisa 10 da seleção e capitão. E no meio da Copa do Mundo, o Parreira tira ele pra colocar o Mazinho, se eu não me engano. Mazinho. Exato. E aí ele vai lá e a seleção brasileira rende mais. Então, por Rendeu exemplo, muito você vê mais. como tinha autonomia pra você tirar o camisa 10 e craque, se não tava em boa fase, entendeu? Mas aí Sim. você ia recompensar isso colocando um jogador de extrema qualidade. Hoje em dia, eu acho que na seleção brasileira isso aí não fica um pouco de lado, né? Eu vou falar algo aqui que talvez a CBF vai até me caçar por aí. Mas vocês já estão sabendo. Polêmica! Polêmica. Eu acho, é muito complicado você não ter um patrocinador esportivo. Sim, exatamente. Mas se você é patrocinado pela Puma, pela Adidas, pela Nike. pela New Balance, vamos lá. Sim. Ou qualquer outra, pela Penalty, ou qualquer outra, você, por incrível que pareça, você não é escalado na seleção brasileira. Tem muito isso também. É uma Né? coisa frisada. Tô falando isso pela questão de Edmundo, Sim, lá atrás. exato. Mas é jogador de... Não é oficial daqui, como é que faz? O cara vai jogar com a chuteira da Adidas aqui e tal, como é que faz? O cara não pode jogar com a da Nike. No caso, os jogadores eles têm que ter o patrocínio com o mesmo patrocínio que a seleção tem. Porque senão eles já têm. A chance deles não serem convocados é muito grande. É muito grande. Ter Então, jogado na Premier League também hoje é um grande diferencial, né, pro currículo pra você estar na seleção. Você joga num Brighton da vida, você tem gabarito pra estar lá, hein? Então, É triste. É muito difícil, né? E até porque tomara que o Ancelotti ele olhe um pouco mais para dentro do país, né? Acho que ele tá muito focado com o Rio de Janeiro também, mas eu acho que ele deveria. Acho que o planejamento das seleções eles deveriam andar um pouquinho Maneira mais. geral, né? Maneira geral, né? Mas vamos aguardar, né? A gente é verde e amarelo, a gente acredita, né? E até falando, né, só pra gente fechar essa ação de seleção, isso que o Alex falou, né, do Brighton, por exemplo, o João Pedro, que era atacante do Fluminense, ele jogava no Brighton e tava sendo convocado pra seleção brasileira. Aí você não convoca, por exemplo, um Pedro, que tava jogando fino, tipo assim, num Flamengo, num clube gigante do Brasil, mas você vai atrás do João Pedro, que tava jogando no Brighton. Então, Que é meio de tabela da Premier League, né? Bem abaixo ali, não faz um destaque, mas não aparece, né? Exatamente. Então, por isso que até a torcida brasileira, né, e vocês estão acompanhando aí, podem também comentar sobre isso, que a gente acaba perdendo esse gosto pela seleção por conta disso que a gente acaba vendo aí nas convocações. Exatamente. Mas vamos lá, Vamos seguir com o Brasileirão, e nós tivemos Mirassol e Botafogo 0-0, o Mirassol, que é um destaque Jogo mais excepcional, né? emocionante da rodada, né? Só que não. Nossa senhora. Foi Bom pra fantástico dormir, mesmo. hein? Bom pra dormir esse jogo. Foi um jogo fraco tecnicamente, mas Botafogo e Mirassol que seguem ali na briga pelo campeonato. E aí eu vou te perguntar, meu amigo Rogério Dantas, quando começou o Brasileirão, quando falavam pra você Mirassol, você pensava que poderia brigar pra ir pra Libertadores de maneira direta? Não imaginava, até porque eu não conhecia toda a estrutura do Mirassol. Eu não me aprofundei verdadeiramente, né? Eu acompanhei a campanha. Olha, o Mirassol subiu bem, né? Mas assim, a gente entende que às vezes o que acontece, quando você sobe de uma série pra outra, geralmente você desfaz o elenco, você vende todo mundo. Sim. Porque é meio normal, né? Eu falei, não, agora tô na Série A, vou gastar muito mais, eu preciso fazer receita pra se manter na Série A. Então eu imaginava que ele ia tentar se manter na Série A, né, ali no máximo ali numa Sul-Americana ali, Sim, tentar brigar por ali pra não cair. e não cair, né, no máximo, né, mas aí ele realmente, o Mirassol mostrou que tem uma super gestão, né, consegue ter uma folha salarial enxuta e pagável. Sim. Porque não adianta você ter uma folha salarial astronômica e não pagar os jogadores. Exatamente. Aí não vai jogar. Não vai jogar. O cara não vai ter vontade de jogar.
não vai jogar, né? Porque a gente tá começando a entender que algumas equipes aí, daqui a pouco a gente chega nelas, elas começaram a jogar do nada. Começaram a jogar do nada, ter resultado do nada, né? Exatamente. Comemorando, sorrindo, tá mudando. Feliz da vida. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas o Mirassol tá fazendo uma excelente campanha e eu acredito que ele vai estar dentro da Libertadores. Sim, e agora como o G4 já é G5, né, Alex? Com Flamengo e Palmeiras na Libertadores, provavelmente o Mirassol vai conseguir essa vaga vai direta. garantir ali o seu lugarzinho na próxima Libertadores e aí os investimentos só aumentam, né? Porque foi como foi citado pelo Rogério, né? Não investiu só em jogadores já veteranos para tentar se manter na primeira divisão, qualquer projeto ali só para se manter, não. Manteve o elenco ali que subiu junto com a equipe, trouxe uma peça ou outra, no caso do Reinaldo, por exemplo, né? Que foi uma peça importante. Já é um veterano ali, tudo, já jogou Série A, tem experiência, mas manteve o elenco para se manter, claro, na Série A, mas conseguiu até muito mais do que isso, né? E tá chegando longe na temporada, né? Cair já não vai mais, então competições internacionais aí para eles no próximo ano. Agora a pergunta para vocês, Alex e Rafael, né? Abriu aí o G5. Abriu o G5. Abriu o G5. E agora, se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil? Vem um G6 aí? Vem um G6 com 6 times classificando de maneira direta para Libertadores, né? Exato. E aí que há essa possibilidade, né? Há essa possibilidade. Eu acho que o Cruzeiro talvez esteja buscando mais a Copa do Brasil do que o Brasileirão, hein? O Brasileiro é difícil, né? Ele teria que ganhar... dos 7 jogos que ainda estão faltando, o Palmeiras precisaria perder no mínimo 2 e ele ganhar esses 2. Então, só teria 5 jogos ali de diferença nesse quesito. E na Copa do Brasil ele tá a 4 jogos de ser campeão. E o Palmeiras ainda tem um jogo a menos, né? Vai jogar 2 vezes contra o Santos agora de maneira praticamente em sequência, né? Joga agora na quinta-feira contra o Santos, tem o Mirassol no final de semana e depois tem o Santos de novo, né? Então, o Palmeiras ainda tem jogo a menos, coisa que o Cruzeiro não tem, né? Pois é, então, vamos ver, né? Vamos ver. Tem a possibilidade do G6, né? Mas é por incrível, né? Porque, o Cruzeiro, embora esteja nas semifinais da Copa do Brasil, ele não abriu mão do brasileiro. Ele tá pouca diferença de pontos ainda dos 2 primeiros ali, que é Palmeiras e Flamengo. Então ele não abriu mão do brasileiro. Mas, claro, se chegar numa final de Copa do Brasil, as atenções se voltam só ali, né? Com certeza. Mas a torcida corintiana não quer que isso aconteça. A torcida corintiana não quer um G6. Não quer, né? Não querem ser eliminados pelo Cruzeiro. O Cruzeiro que foi recentemente, né, algoz, né, naquela final onde o Arrascaeta veio, doutrinou lá na Neoquímica. Então a torcida corintiana não quer que o Cruzeiro consiga esse G6. Vamos aguardar. Os melhores ouvintes no melhor do seu rádio. Passe de Prima. Sequência do Brasileirão Betano 2025 Série A. Isso aí, o Flamengo, né? O Flamengo venceu sem dificuldades o Sport, venceu por 3-0 no Maracanã, então até dormiu líder de sábado para domingo no Campeonato Brasileiro. Jogo tranquilo, fácil, o Sport já rebaixado, então o Flamengo não teve dificuldades. Seguimos com o Ceará e Fluminense. O Ceará venceu em casa por 2-0, jogo tranquilo também. Zubeldia vinha de boa sequência com o Fluminense, acabou perdendo essa boa sequência. A estabilidade do Fluminense, né? Um ano bem assim de altos e baixos, até mais baixos do que altos, e perdeu mais um jogo, né, no Campeonato Brasileiro, e também ali para competições internacionais tá ficando difícil pro Fluminense até o final do ano, hein? Vai ter que brigar muito aí para ver entre Sul-Americana e Libertadores, já fica mais distante assim, né? Vai ter que tentar ganhar a Copa do Brasil. Tá lá, né? Ele... Fluminense e Vasco, cara, né? Ele... Não tô falando aqui de um treinador super campeão, né? Mas assim, a válvula de escape pro Fluminense vai ser essa, não tem outra, né? Já tem que olhar mais, né, a Copa do Brasil, né? Exatamente. E foi o que a gente até falou no programa anterior que a gente participou na sexta-feira. O Zubeldia, né? Ele saiu do São Paulo, o São Paulo tava invicto na Libertadores da América, né? Ele deixou o São Paulo invicto, saiu por maus resultados no Campeonato Brasileiro. Porém, eu acredito que em competições de mata-mata ele tem uma certa experiência, viu? Porque ele consegue fazer o time bem nessas competições, né? Com o São Paulo ele conseguiu, e agora o Fluminense está na semifinal da Copa do Brasil. Tá certo que foi entre Renato Gaúcho e ele, mas ele aparentemente consegue escalar times para competições desse porte, mata-mata. O ano passado na Libertadores, por exemplo, o São Paulo só foi eliminado porque perdeu nos pênaltis pro Botafogo, né? Sim. E nesse ano também vinha numa sequência boa, aí teve toda essa troca. Então o Zubeldia é um técnico que pode ser mais
voltado realmente para uma competição de mata-mata. Mas vai enfrentar Fernando Diniz, vão ser dois ex-técnicos do São Paulo. E qual deles você tem mais saudade, Rogério Dantas? Sinceramente, Olha lá, hein? eu só tenho saudade do Tele Santana. Esse entregava. Esse entregava a conquista. Eu só tenho saudade dele, cara, porque olha, não, o Muricy Muricy Ramalho, talvez um Muricy Ramalho, o Muricy, mas assim, como eu, assim, eu venho de uma escola de futebol, que eu via coisas mirabolantes dentro do futebol, cresci vendo jogadores fantásticos. O Muricy fez um excelente trabalho, excelente, mas o Tele fazia com que os caras fossem mais do como que música, eles são, né? cara, né? Prezava pelo futebol arte mesmo, Acho né? que a gente até comentou na sexta-feira também, o Vitor, cara, quem foi o Vitor? Lateral direito de São Paulo. Pouca gente fala, né? Mas com o Tele... Com o Tele, então, ele entrou no lugar do Cafu. Exatamente. O Cafu machucou e entrou no lugar do Cafu. Aí quando o Cafu voltou, e aí, chefe? Então, você vai jogar lá na frente agora. Mas eu não sou lateral, não. Você não é mais lateral, não. Você vai ser atacante que ninguém tira a vaga do Negão lá, não. Exatamente. Porque ele fazia o jogador jogar. Hoje em dia, pra você fazer o jogador jogar, cara, só no Pix. Falou Aí tudo, faz. hein? Falou tudo. Aí o cara às vezes até joga, né? Aí o cara joga, né? Seguimos aqui, ó, Bahia 2, Bragantino 1 de virada, né? A equipe comandada por Rogério Ceni conseguiu uma vitória importantíssima com o gol também de um outro ex-São Paulino, o William José. E aí falando da nação corintiana, Corinthians 2, Grêmio 0 na Neoquímica, Alex. Corinthians ganhou. O Corinthians, que a gente estava até comentando em off, sim, nos últimos 5 jogos já são 3 vitórias, né? 4 vitórias no caso, né? Um empate, uma derrota, e ganhando em casa, né? Coisa que para competição mata-mata é muito importante. Ganhou do Atlético Mineiro em casa, ganhou ontem também jogando em casa e ganhou do Mirassol também de 3-0 jogando em casa. Então, para a Copa do Brasil isso aí é muito importante, né? O mando vale muito e o Corinthians está fazendo o mando valer desde o começo do ano. Ganhou o Campeonato Paulista, fazendo bonito em casa, eliminou o Palmeiras ganhando em casa na Copa do Brasil e agora nas semifinais da Copa do Brasil vai jogar o segundo jogo em Itaquera também. Então, complicado jogar em Itaquera esse ano contra o Corinthians, hein? Imagina como vai ser, né? Jogar em Itaquera não é fácil. E aí, Palmeiras e Juventude. O Palmeiras venceu por 2-0 com o gol de Bruno Rodrigues, né? Que ficou um bom tempo machucado, sem jogar, fez o primeiro gol. E Felipe Anderson matou o jogo na segunda etapa. O Palmeiras que estava um pouco de recesso depois da virada espetacular na Libertadores. Muita comemoração, né? Em relação a Libertadores e tudo, mas o Abel colocou um time mais misto contra o Juventude, mas o Juventude também é um time dos mais fracos do campeonato, né? Então não teve dificuldades pro Palmeiras. E a nota é do Bruno Rodrigues, né? Que depois de praticamente um ano sem jogar futebol, ele tá começando a jogar agora. Ele já fez gol nesse Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, no jogo contra o Bragantino, ele fez um gol. Ou foi contra o Juventude? Não foi contra o Bragantino, isso. E agora ele fez de novo contra o Juventude, então tá pegando confiança de novo, né? Voltando a jogar e tudo. O Abel, claro, vai dar mais oportunidades pra ele, especialmente no Brasileirão. E ele voltando a jogar e fazendo gols, né? E falando de um cara que é de superação também, vamos falar de São Paulo e Vasco, que Luiz Gustavo fez o gol, né? Luiz Gustavo que teve aquele problema de embolia pulmonar, quase parou de jogar. E aí ele tava até comentando no final do jogo, né? A alegria de viver, estar vivo e poder praticar futebol. Então, Ele tem uma trajetória gigantesca no futebol, né? Acho que tá consolidado, né? Vamos colocar ele, fazer uma estátua que nem fez pro Alex, pro Zico. Não é isso, né? Mas acho que a carreira dele foi consolidada, né? Acho que o São Paulo também abriu as portas para ele, não somente por toda a trajetória dele, mas porque ele vinha desempenhando um bom trabalho. E o São Paulo também, nessa questão, o São Paulo é uma mãe. O Refri do São Paulo atende todo mundo quando quiser quer. vir, pode Quem vir. quiser vir, pode vir. Né? E depois, na verdade, também, depois eles tentam aquela negociação por fora, né? Eu tô te dando essa cocada aqui, só que agora eu preciso do tabuleiro da cocada lá dentro de campo. Você pode me ajudar, né? Ou não? Isso, Vamos ali. Mas não é qualquer clube que faz isso. Sim, Né? exato. Então isso é importante pra caramba, né? E a gente fica feliz, né? Por ele poder ter
essa nova condição, voltar a campo e fazer o que o Rigoni não sabe fazer. Nossa, o gol que o Rigoni perdeu. Rigonaldo. Olha, o gol que o Rigoni perdeu lembrou um pouco do gol que Diego Souza perdeu contra o Corinthians na Libertadores, mas do Rigoni o goleiro nem chegou a pegar. No caso do Diego Souza, o Cássio fez a excelente defesa. A defesa que mudou o mundo do futebol. A história do Corinthians. Né? Exatamente. Então, esses foram os jogos dessa rodada, a 31ª rodada. O São Paulo venceu por 2-0. Destacando isso do São Paulo também, né? Que a gente estava até falando que o São Paulo poderia até estar numa situação melhor durante o ano, especialmente no Campeonato Brasileiro, se as ausências desses grandes jogadores não fossem tão sentidas, né? No caso, o próprio Lucas Moura, o próprio Luiz Gustavo, o Caleri também, que só volta ano que vem, né? Oscar, se tivesse com mais plantel, acho que poderia ter alçado voos maiores aí durante a temporada, né? Exatamente. E fechamos assim a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, Betano Série A 2025, né? E olha só, tem muita coisa aí. Lá embaixo no Z4 a gente sabe que tá difícil, né? O Sport praticamente... Felizmente já foi. Né? Nós temos aí Sport, nós temos... O Leão da Ilha já foi, o Juventude também tá na briga, mas nesse momento também já tá na situação bem mais complicada, né? 26 pontos. O primeiro fora da zona é o Santos com 33, então já tem uma desvantagem grande ali. Fortaleza tem 28, tem um jogo a menos. O Vitória tem 31, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E aí nós temos o Santos perigando ainda ali com 33. Mas agora com a volta do menino Ney, Alex, acho pode ser que consiga mais alguns pontinhos aí pra mas tem jogos difíceis agora. Na verdade, que nem a gente tá falando, né? 2 vezes, vai pegar o Palmeiras 2 vezes aí, praticamente em sequência, né? E o Flamengo também. E eu tenho o Flamengo também. Então, pois é. A tabela do Santos não tá pra Neymar, vai ter que correr muito, né? Isso aí já garante a Copa do Mundo pra ele, viu? Porque... Não, com certeza, né? E pior que ele tá correndo, cara. Ele tá com uma vontade, assim, sobrenatural, né? Porque... quando ele tá em campo, ele demonstra. Ele demonstra quando ele tá em campo que ele quer jogar, ele se apresenta, ele bate as bolas paradas e tudo. O problema é ele ficar em campo, né? Tá complicado pra ele não tem ficado em campo. Exatamente. Temos aí também... Fortaleza tá mal, né? Fortaleza teve o reencontro com o Vojvoda, né? Vojvoda que ficou muito tempo treinando a equipe do Fortaleza. Teve o reencontro na Vila, o jogo acabou ficando 1-1. E agora o treinador do Fortaleza é o outro grande ex-goleador argentino, Alex. Exatamente, né? E jogador ídolo do Boca Juniors, né? Martim Palermo, né? E multicampeão com o Boca Juniors, mas agora ele tá tendo uma outra realidade, né? Como treinador e tudo, ele tá vendo que a coisa não tá fácil ali no Fortaleza. Porque o próprio treinador, né, o Vojvoda, né, ele deixou o Fortaleza muito bem, assim, né, levou o Fortaleza para Libertadores. Final de Sul-Americana, brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro, mas quando ele foi mandado embora, o Fortaleza esse ano tava muito mal já, né, e não melhorou muita coisa agora com o Palermo, não. Ele vai tentar fazer isso aí, né, tentar fazer essa remontada do Fortaleza para pelo menos escapar do rebaixamento, que é o máximo que o Fortaleza pode fazer esse ano, né. E pra gente finalizar esse assunto Fortaleza, Rogério Dantas, quem for melhor? Lá vem bucha. Desafios, olha. Lá vem bucha. Martim Palermo ou Hernan Crespo? Não, o Palermo era um Palermo. O Palermo perdeu 3 pênaltis no jogo de Libertadores, né? Exatamente. É uma comparação bem injusta, né? Porque o Crespo tem uma carreira internacional grandiosa, né? Jogador titular de Copa do Mundo, fica até feio pro Palermo aí a comparação. Ele sempre foi muito bem posturado em todas as questões, tanto dentro de campo como fora de campo, o Crespo, né? Sim. Não que o Palermo era bagunceiro, né? Não tô falando que o Palermo andava com o Maradona, não, tá, gente? Não. Não é isso, não. Mas o Crespo jogou, né, internacionalmente, né? Jogou muito. Você deveria ter perguntado qual carreira foi melhor como técnico, né, Palermo? Do Crespo já tá um pouco mais consolidado, né? O Crespo ainda ganha, ainda seria melhor. Mas são 2 grandes goleadores argentinos, né? Se a gente olhar no quesito goleador argentino, são 2 goleadores argentinos. Pois é, mas os 3 pênaltis, pelo amor de Deus. 3 pênaltis. O Raí também perdeu 3, pô. Teve o Dida, né? Verdade, sim. Exato. Não era um Palermo, né? Não era um Palermo. O Rogério poderia ter feito 3 gols no jogo, né? Ele fez um gol de pênalti, um gol de falta e perdeu um pênalti. Não lembro, vamos recordar qual o jogo aí. Hat-trick. Só que tá assistindo aí poder ajudar a gente nesse jogo. Teve um jogo que ele quase fez 3 gols. Aí seria mais um recorde. Seria mais um recorde. Exatamente. Por isso que ele tá ficando careca, o Rogério Ceni. Tá lembrando do passado. Mas tá aí, né?
31ª rodada do Brasileirão, definidíssima, né? Já sabemos quem tá no topo da tabela, quem tá lá embaixo, e aguardamos aí a 32ª, né? Agora só faltam 7, né? Só faltam 7. Pro Palmeiras faltam 8. E dessas 8 são 2 jogos contra o Santos. Inclusive, nessa rodada, o Palmeiras já pega a equipe do Santos. O jogo será no Allianz Parque, né, Alex? Isso, quinta-feira, 9h30 da noite, no Allianz Parque. O São Paulo enfrenta o Flamengo. O Flamengo, então, tem um jogo complicado aí, né, na briga ali pelo título do Campeonato Brasileiro. Sim. E o Cruzeiro, que também está brigando pelo título, também tem um jogo complicado, joga fora de casa contra a equipe do Grêmio. E o Corinthians joga fora de casa contra o Bragantino, um clássico paulista aí nessa rodada. E um outro grande clássico, né? Só pra gente fechar aqui, Botafogo e Vasco da Gama, hein? Grande rapaz. Clássico vovô. Olha aí. Botafogo tá embalado, hein? Será? Botafogo treinado por Ancelotti. Ancelotti filho, exatamente, né? E esse embalado, essa vinheta era ótima no ano passado, porque esse ano o Botafogo desembalou total. Tá ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Né, mas vai pegar o Vascaíno. O Vitória Vascão, de Fernando Diniz. Mas é isso daí. Esse clássico carioca também, né? Torcemos aí para que as coisas mudem, né? E tem um pouco de paz no Rio e que o futebol leve a paz também, não somente ao Rio, como ao mundo, né? Faz que nem o Santos, né? Para a guerra. Com certeza. Santos de Pelé. Pelé, né? Pelé poderia ajudar nessa situação. Hoje não dá, né? Hoje não tem. Acho que nem o Messi consegue, cara. Não. E que esses jogadores de hoje já não são tão envolvidos, né, com esse meio, né? Sim. Então acredito que isso seria muito difícil de acontecer, não tem mais aquele envolvimento como tinha na época do Pelé e tudo mais, por mais que sejam jogadores muito ídolos em seus clubes, mas dependendo, eles não são tão ídolos mundialmente, assim, dentro de uma situação como essa, comparando com o Pelé, por exemplo. Ídolos mundiais eles são, com certeza. Agora, eles não têm muita autonomia para poder falar tudo o que pensam. Eles são muito assessorados, né? Diferente da época do Pelé, que não tinha tanta assessoria. Você não pode falar isso, você não pode falar menos isso e mais isso. Não, hoje em dia eles têm tudo, é tudo roteirizado para eles, né? Exatamente. Fala isso, fala aquilo e já era. Verdade. Passe de Prima, um baita golaço no seu rádio. A Passe de Prima da sua Rádio Comunidade. Olha só, que bacana, que bacana. Você que tá ligadinho aí, pode mandar seu recado no 947769246. E olha só, a gente tem aqui também uma informação muito bacana. É o projeto Vozes da Várzea. Vozes da Várzea, que acontece, né, do dia, já tá acontecendo, né? Já tá acontecendo no dia 23 de outubro, se iniciou até dia 1º de março no Sesc Campo Limpo. Uma exposição maravilhosa, né, Rafael? A exposição muito boa, foi organizada pelo Museu do Futebol, então nós temos lá histórias que contam parte do futebol, então é bem legal, vale muito a pena vocês visitarem e sempre prestigiarem, dar aquele alô pra galera ali, porque é muito bacana realmente e traz um pouquinho da história, da cultura do futebol aqui também pra nossa comunidade. É muito importante, muito importante. E nós temos aí um triângulo, né? Esse triângulo periférico, né? Onde se encontra Jardim Ângela, Capão Redondo e Jardim São Luís, né? Onde acontece agora mais uma edição da Copa Sesc Futebol de Campo masculino e feminino, é isso, né? Copa Sesc, um espetáculo, começa agora já nesse final de semana, né? No dia 6, 7 de novembro, serão 8 times masculinos e 8 times femininos nessa edição também. E olha só, a primeira edição aconteceu no Jardim Rosana, né? Capão Redondo, Jardim Rosana, no CDC Jardim Rosana, né? A segunda edição aconteceu lá no campo do Ajax, Jardim Nakamura. E essa terceira edição vai acontecer no Jardim São Luís, no CDC Letícia. Olha que bacana, show de bola e tudo isso, né? Isso aí. E lembrando que serão jogos com eliminatórias simples, né? Então, perdeu, acabou. Tchau. Perdeu, tchau. Então, serão 8 times. Já começamos ali na semifinal. Então, 2 jogos de um lado, 2 jogos do outro, para nós decidimos a grande final. Então, os jogos vão ser realizados no dia 8 e 9, nesse final de semana, 15 e 16. E dia 20 será a grande final, Alex. É isso aí. Também vale ressaltar as regras, né? Porque pra funcionar tem que ter regras. Se não tiver regra, não funciona. E a gente tá com algumas regras aqui, né? Em relação à competição, né?
E as partidas terão duração de 30 minutos, tá? Com 10 minutos de intervalo. Então vai dar pra tomar aquela aguinha, aquele respiro, legal, né? Respiro, 10 minutinhos tá bom, né? Arrumar a equipe, né? Arrumar a equipe. O treinador dá aquela pranchetinha, né? Aquela pranchetada. Abel Ferreira dá aquela instrução, né? Isso. Pois é. E aí o torneio vai ter como base o regulamento de futebol de campo mesmo, então a quantidade de substituições será livre, tá? Diferente do futebol de campo, né? Que são 5 alterações, na Copa Sesc vão ser livre, você pode mudar quantas vezes você quiser, né? Mas contudo, só poderão ser feitas 4 paradas, então você só pode alternar os times nessas 4 paradas que serão feitas, tá? Até pra dar jogo, né? Isso, senão o pessoal exatamente. vai dar aquela enrolada e... Em relação aos horários também, viu? As partidas terão início nos horários marcados, não vai ter atraso, não vai ter nada, vai ser tudo no horário padrão marcado conforme tá no regulamento. O pessoal Olha precisa só. se programar aí pra não chegar atrasado. Não chegar atrasado, olha aí, corre risco de WO? Corre risco de WO? Provavelmente, né? Então, Sim. as equipes participantes, né, atentas aí ao regulamento, né? A Copa Sesc, essa edição dela, ela é muito importante para o futebol varziano, né? As equipes têm uma condição, uma estrutura muito bacana, né? Inclusive tem uma estrutura de premiação, né? Sim. Essa estrutura de premiação são com troféus, medalhas, né? As equipes vencedoras, né? Mas a participação é muito importante, né? É uma Copa que não tem nenhum tipo de custo de inscrição, não tem custo de arbitragem, né? Na verdade cumprir horário, tabela, dentro das 4 linhas, respeitar a entidade maior, que é a arbitragem, né? E as regras que foram aí determinadas. Cara, isso aí com o troféu na mão, né? Isso é aquela alegria, né? Imagina, você tá entrando nesse jogo aí, você tá entrando numa Champions League, você tá entrando assim numa semifinal de UEFA, de Copa do Mundo. Essa é a coisa boa em relação a esse tipo de competição, né? Além de não ter nenhum custo, é muito bom pra juventude, né? Poder praticar o esporte, poder participar e se sentir desse jeito mesmo que o Rafael falou. Como se estivesse jogando uma Champions, como se estivesse jogando uma Libertadores, ter toda essa coisa de entrar em campo, participar, fazer um gol, ou até tomar uma bronca, sei lá, enfim, faz parte do esporte, mas ter esse tipo de ambiente mesmo, sabe? De competição legal, saudável, que influencia mesmo a comunidade, sabe? A participar, fazer as coisas, isso é muito bom. E tem aquela resenha que a gente gosta também, né? Não, a resenha depois é fantástica, né? A resenha da Várzea, ela é maravilhosa, né? Ela é pós-jogo, pré-jogo e pós-jogo. Né? Mas assim, é bacana que esse torneio também tem um intuito, né? Promover o fair play. Sim. O fair play hoje ele precisa ser instituído em todos os lugares, né? Porque infelizmente o que a gente vê muito hoje dentro das mídias, de uma certa forma, de um caráter um pouco que incentiva a violência. Sim. Por incrível que pareça, né? Às vezes uma jogada um pouco mais dura, às vezes uma cotovelada, às vezes a própria ofensa verbal. Então isso também está, de uma certa forma, condicionando aos jovens para que eles se espelhem nesse formato, inclusive o futebol profissional, viu? Sim. Né, o futebol profissional. Hoje a gente nós vemos aí, acho que até em todas as rodadas, né? Mas vamos ser mais próximos. A rodada do Brasileirão. Uma dúvida de pênalti. Quantos jogadores vão em cima do juiz? Todos. Isso porque tem aquela regra que só o capitão pode falar, né? Que não é aplicada em momento algum do esporte. Aí tem o lance do quê? Põe a mão na boca para não ter a leitura labial. Imagina o que os caras falam pro juiz. Aí tem um lance também que mostra muito uma deslealdade, né? Cruzeiro e... Não me lembro agora se foi Cruzeiro Atlético Mineiro, que o Caio Jorge aperta a mão do jogador do Atlético Mineiro, se eu não me engano, que tá machucado. Então ele tá vendo que o jogador tá com a mão machucada, ele vai lá e aperta a mão do jogador. Se eu não me engano, ele tava com a mão quebrada, acho que foi isso mesmo, Cruzeiro Atlético Mineiro. Então isso é uma falta de fair play também gigantesca. Tipo, o seu adversário dentro de campo, ele tá machucado, tá com a mão machucada, você vai lá e faz isso. Então a estrutura que o Sesc cria, né, nessa Copa Sesc é também pra pregar muito isso, essa questão do respeito do fair play. Porque olha só, serão realizadas atividades educativas sobre o espírito
esportivo antes das partidas, bacana, então vai ter atividades antes das partidas, né? O uso de linguagem ofensiva, gestos obscenos ou qualquer forma de comportamento antidesportivo resultará em penalidade para atletas e equipes envolvidas. Isso é muito bacana. Isso é muito bom. Né? Exemplo, né? O governo de São Paulo colocou o Smart Sampa até quase dentro dos banheiros, né? Em todo lugar agora. Todo lugar tem, né? Aí assim, CBF, Federações Paulista, Paranaense, do Rio Grande do Sul, enfim, geral. Não dá para se aplicar essa tecnologia dentro dos estádios? Sim. Como se faz na Europa? Sim. Acho que não tem dificuldade, não é tão gigantesca essa dificuldade. Se consegue colocar nas ruas, não sei quantas, acho que já tá atingindo até centenas de milhares de câmeras aí em São Paulo, né? Então, assim, no estádio, sabe? O estádio é muito menor do que um estado todo, né? Com certeza. Né? Ou os próprios, que eu acho que também é uma vantagem para cada clube investir nesse tipo de sistema, porque ele vai identificar o torcedor que está prejudicando o time dele, como aconteceu no jogo do Cruzeiro, que o Cássio foi atingido. Sim. Foi Allianz Parque, né? É isso? Não, na verdade foi contra o Palmeiras. Isso, no Allianz Parque. Né? Tomou a garrafada, exatamente aí, isso. Aí vem aquela polêmica, o Palmeiras pode pegar 10 jogos. Isso. Mas peraí, vamos lá, vamos identificar. Identificaram rápido, mas identificaram porque os torcedores cercaram e denunciaram. Exato. Agora, se você tem um sistema que você identificou qualquer indivíduo que realmente está tendo uma atitude antidesportiva, né, ou até racista, ou que seja ela que não seja, que tenha que ser penalizada, pronto, tá resolvido. Exatamente. Opa, tá monitorado dentro do estádio, vai lá, né, com o procedimento correto. O senhor cidadão vai me acompanhar até a delegacia interna aqui do estádio e resolve o problema. Exato. Né? Eu acho que esse é um investimento que seria bacana, porque isso vai inibir demais. Sim. Vai inibir demais e as famílias vão estar mais tranquilas dentro do estádio, né? Tem alguns estádios, agora eu vou lembrar de cabeça, só o Morumbi e a Neoquímica, por exemplo, que ele já tem o reconhecimento facial na entrada do estádio. Isso no Allianz Parque também tem, né? Então isso já tem ali na entrada, mas só que depois dentro do estádio é algo que não tem. Então se tivesse dentro do estádio seria muito bacana. Então o Alex passou ali no Allianz Parque, enquanto ele estiver lá dentro vai ter a monitoração em cima dele naquele sentido. Então isso acaba ajudando também em todo esse quesito, né? Até nessa educação que é necessária no mundo do futebol. Exatamente, né? Olha, e voltando aqui na Copa Sesc, né? A gente acredita que as nossas comunidades, a nossa várzea amada, como eu digo, a várzea amada, né, vai se portar 100% da maneira que deve se portar, né? E lembrando que o torneio já começa agora no final de semana, não é isso, Rafael? Começa nesse final de semana, já começa no sábado, nós já temos os primeiros jogos, então nós temos jogos do masculino e do feminino também nesse final de semana, num chaveamento que já foi pré-definido pelos times, e aí nós já temos aí os jogos começando às 11. Os jogos começam, né, nesse sábado, né, dia 8, né, às 10 da manhã, né, às 10 da manhã já temos a partida do masculino, né, 11h30, né? 11h30 também tem outra rodada no masculino, e às 13 horas a rodada do feminino, e às 14h30 também a rodada do feminino, né. Essa Copa também tem outras datas, onde serão dia 9/11 também no domingo, né. Aí nós temos o retorno depois dia 15 e 16, né, e dia 20/11 a final. A grande final, dia 20/11, que é um feriado, né? Então aqueles que estiverem disponíveis aí já podem curtir o feriado da Consciência Negra. Exatamente. Aí a gente vai estar atento, né, a tudo que acontece na Copa Sesc, né? Vai ser bacana, a gente vai estar visitando, né? Mandar um abraço aí para toda a organização, né, dessa Copa Sesc, a todos os envolvidos também, né? A gestão do Sesc vem fazendo um trabalho maravilhoso, né? A gente fica muito feliz de realmente compartilhar toda essa estrutura com as comunidades, né? Isso é muito importante, né? Você vai trazer lazer, você vai trazer diversão, você vai trazer entretenimento para dentro da região, né? Você vai, de uma certa forma, aqui no modelo que o Sesc está fazendo, ele realmente ele está dando um aprendizado
né? E tá levando um aprendizado, né, para dentro das comunidades, isso é muito importante. Então, parabenizar, né? O Passe de Prima já parabeniza, né, toda essa gestão do Sesc, né? Do Sesc, né? Os amigos nossos do Sesc Campo Limpo já vão mandar um abraço para comunicação esportiva do Sesc Campo Limpo. Exatamente. Abraço lá pro Jeff, pra Virgínia, que estiveram com a gente. Nosso grande Anderson Schene, que vem auxiliando demais também. Um grande abraço, né? Todos, sabe, se dedicando bastante ao trabalho, né? Exato. E acho que é muito importante. Sesc Campo Limpo está com as portas abertas, né? E nós estamos aqui hoje, né, reunidos aqui no Passe de Prima, eu e o Alex, bastidores da bola aqui juntos aqui, por conta de um projeto do Sesc, né? Onde foi o Vozes da Várzea, onde nós nos conhecemos, né? Conhecemos aqui nosso grande parceiro Rogério Dantas, com a ajuda ali do Xene também dando excelentes dicas, direcionamentos. Então a gente mostra que realmente o Sesc, ele cria laços, né? Ele vai criando situações onde a gente consegue construir coisas muito boas. E vocês que estão acompanhando aí a gente aí também, fica completamente à vontade para mandar seu recado, para nos contratarem também, pra gente poder juntos aí continuar crescendo, levando aquilo pra comunicação, que é algo que a gente gosta, né? Falando sobre o esporte. Exatamente. E você, varziano, que já sabe que o Passe de Prima sempre tem a várzea amada. Como diz eu e o Vitinho, se não tá comigo, tá contigo. Se não tá contigo, tá comigo. 100% de posse de bola. Esse é o Passe de Prima. Então fica ligadinho, ó, visita Projeto Vozes da Várzea. Projeto Vozes da Várzea é excelente. Sesc Campo Limpo, né? É só você entrar, pode ser pelo Instagram do Sesc Campo Limpo ou próprio site do Sesc, né? Aí você barra lá Sesc Campo Limpo, entrou lá, você vai saber de toda a programação, é muito importante e você, varziano, vai conhecer. Tem diversas histórias que estão ali, que já estão registradas lá no Museu do Futebol, né? No Museu da Várzea também, né? Alguns depoimentos bem interessantes, a gente vai estar alinhando também para estar desenvolvendo esse trabalho também dentro aqui do programa Passe de Prima, levando essas informações para você ouvinte, para você que está aí nas redes sociais, para você que também está diretamente aí no YouTube com a gente. Então a gente vai estar passando todo esse tipo de informação juntamente aqui com o Rafael, juntamente com o Alex, juntamente com o Vitinho e toda a galera, todos os nossos convidados que vão agregar, né? Sabe que provavelmente vai estar aqui na sexta-feira aí numa entrevista bacana também? Conta pra gente esse spoiler. Eu já tô aqui, né, conversando, a gente tava numa conversa aí já desde a semana, né? Presidente do CDC Jardim Letícia, o Nenê. Isso aí. O Nenê, vem mostrar um pouquinho o que é o Jardim Letícia, onde vai ser realizada a Copa, né? Então na sexta-feira aí provavelmente já vai ter essa super entrevista, você que tá ligadinho, não perde, vai ser muito bacana de conhecer um pouquinho do Jardim Letícia, né? Diretamente com as pessoas que realmente estão lá no dia a dia, que sabem como acontece, o que vai acontecer nessa Copa Sesc. É a turma que faz acontecer, Então é bom sempre estar falando com o pessoal, saber todos os projetos, saber como é que vai estar toda a preparação pra gente, porque a gente passa só um rodapé, né? Um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. Aí chega quem realmente sabe de tudo ali, explica tudo certinho, fica até mais fácil, né? Muito mais fácil, né? Então a gente fica feliz, sejam bem-vindos aí à Copa Sesc 2025, sejam bem-vindos ao projeto Vozes da Várzea, sejam bem-vindos ao programa Passe de Prima, sejam bem-vindos também ao Bastidores da Bola. Aí, agora sim. Aquela moral no TikTok pra gente. Mas muita informação vai estar acontecendo aí, a gente tá com uns projetos bacanas também, né? Pra gente realmente colocar não somente um pouco do que a gente quer apresentar, né? Dentro do que é possível, né, e de uma maneira bem espontânea, né, dentro do conhecimento que a gente tem, né, não é fácil, mas a gente tá de braços abertos aqui. A gente faz porque gosta, né? Tipo, a gente ama futebol, a gente respira futebol, é algo que tá no sangue, esporte, né? Em geral, a gente desde sempre tá acompanhando, tá sempre comentando, então acho que ter a oportunidade de falar isso e tentar passar isso para mais pessoas é muito importante, é muito bom também, né? E todos sejam sempre bem-vindos, né? Então, vamos lá. Endereço... aquele endereço bacana do Instagram de vocês. Isso aí. Do TikTok também. Segue lá, Bastidores da Bola. Estamos no TikTok.
Então temos muitos vídeos lá em entretenimento, onde a gente traz também assuntos sobre outros esportes, né? Falando sobre Fórmula 1, sobre NBA. E falando de Fórmula 1, esse final de semana também nós teremos o Grande Prêmio de São Paulo, Alex. Exatamente, Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E vamos ter um brasileiro competindo de novo nesse Grande Prêmio, né? Fazia tempo que não tinha um brasileiro num carro de Fórmula 1 competindo. E vamos ter Gabriel Bortoleto aí tentando alguma coisa nesse GP do Brasil, né? Vai tentar com a sua Sauber. Oh, meu Deus do céu, eu não tenho saudade do Rubinho, não. Realmente. Só do Senna, né? Do Senna, não, aí não dá. Piquet. Aí é imortal, né? Realmente. Tá na prateleira alta dos grandes do esporte, não só da Fórmula 1, né? Com certeza. E nós vamos ter Max Verstappen tentando o seu pentacampeonato, lutando ali contra as McLaren. Ele que no Brasil corre muito bem também, né? Na corrida do ano passado, ele largou em último na chuva e terminou em primeiro. Um espetáculo que foi na temporada. Olha que bacana. Então, rapaziada, segue aí também. Logo mais também vai ter informações, vai vir um boletim super especial que nós estamos criando aqui, um boletim bacana, que vai estar disponível também para vocês aí estarem aí informados aí do nosso jeitinho de fazer, né? Nosso jeito de fazer. Quero deixar também aí @programa Passe de Prima, segue lá no Instagram e também você pode seguir aí, né, pelo YouTube, né, @Bom Ambiente TV, aí fica ligadinho lá que tem umas matérias bacanas lá, né, da querida Várzea também, de tudo que acontece, então fica super ligado. E bom, agora é a hora do palpite, eu acho, hein? Então, agora vai ser a hora do... O Vitinho não tá aqui? O Vitinho, a gente brinca, a gente faz tips pra caramba, velho. Ó, tá vendo? Atenção, casa de apostas! Ó, estamos aqui com as portas abertas, o Passe de Prima, quer vir pra cá, vem. A gente vai dar umas dicas bem bacanas, hein? Então, assim, ó, hoje o palpite é seco? Vamos a seco. Placar seco? Placar seco, vamos lá. Bora. Começando assim, o jogo, acho que o jogo mais emocionante da rodada, Esporte, Juventude e Ilha de Retiro, Alex. Aí se a gente for falar de palpite seco, placar mesmo, eu colocaria 1-1. Rapaz, essa bucha pra mim também. Essa bucha é pra você também, meu amigo. Eu vou ajudar o Sport, 1-0 Sport. Apesar, olha só, isso que eu vou apanhar, cara. Apesar que o jogador que eu conheço, né, foi criado, passamos um bom tempo junto, inclusive ele foi até um meme aí no Fantástico, né, é o Rafael Bilu. Rafael Bilu foi chutar lá, caiu, se rolou todo, virou jogador da Juventude, né? Jogador de Juventude, né? Um abraço pra você, Rafael Bilu. Eu vou até me complicar porque ele me convidou pra ir no jogo São Paulo e Juventude. São Paulo e Juventude, né? Provavelmente vai ser na Vila Belmiro, né? Então, assim, eu tô torcendo pro Sport porque o Juventude vai recuperar e eu sei que, Bilu, você vai fazer uns 2, 3 gols nas outras partidas, inclusive contra São Paulo, né? Tem que dar um jeitinho, né? Dá uma mudada aí, Vamos dar um abraço a um grande atleta oriundo aqui da Zona Sul de São Paulo. Isso aí, show de bola. Oriundo aqui da nossa região aqui, próximo aqui ao Porto de Pé, Campo Limpo, Jardim São Januário, oriundo daqui mesmo, dessa região. Né? Cria daqui. Então, 1-0 Sport, tá, Bilu? Mas depois a gente conversa. Eu vou de 2-1 pro Juventude, então. O Juventude vai conseguir se recuperar dessa derrota. Só eu que fiquei na mureta do empate aí. Vamos lá. Seguimos com Vitória e Internacional no Barradão, Alex. Bom, aí eu vou colocar... Olha, vou colocar mesmo Vitória mal, mas em casa ele tem até jogado bem. Eu vou colocar 1-0 Vitória, hein? Vitória treinada por Jair ou Ventura. Eu preciso que o Inter que o Inter dê um jeitinho na vida dele, né? Mas 1-0 o Inter, vai. Eu também vou de 1-0 Vitória. Acho que o Vitória vai conseguir se recuperar. Bragantino e Timão. Bom, jogo em Bragança, né? Sempre difícil jogar lá, né? Especialmente quando o Bragantino joga contra as equipes paulistas, né? É sempre difícil jogar lá, então... Vou muretar de novo, hein? Eu acho que eu vou colocar 1-1 de novo, vou empatar de novo. Recuperação do Bragantino. Recuperação do Bragantino, 2-1.
Eu também Red Bull Bragança. Eu também vou de Red Bull Bragantino também. Depois nós vamos virar meme, talvez. Pois é, o Corinthians conseguiu dar uma melhorada na tabela, o Bragantino tá muito mal. O Bragantino tá quase chegando ali perto da zona de rebaixamento. Mas eu acho também que vou apoiar, não. Vou no Bragantino também. 2-1 Bragantino. Vou copiar, meu amigo Rogério Dantas. Clássico carioca. Botafogo e Vasco da Gama no tapetinho. O Botafogo é uma coisa que a gente tava até falando antes do programa começar. O Botafogo vem daquela sequência, ganha 4, depois perde 3 e não consegue se fixar, né? Sempre tá entre altos e baixos. E por ser um clássico, eu vou colocar 2-1 Botafogo. Sem falhas na saída de bola do Vasco da Gama. 2-0 Vascão. Isso aí, 2-0 Vasco se recuperando da Você não derrota. pode errar na saída de bola. Só não pode errar. Vasco, esse jogo eu vou de empate. Acho que 2-2, até um empate com mais gols. Grêmio e Cruzeiro. Grêmio que perdeu pro Corinthians, então foi ultrapassado pela equipe paulista na tabela do Campeonato Brasileiro. Não tá tão perto da zona de rebaixamento, mas ainda tá perigando e joga contra o Cruzeiro em casa, né? E o Cruzeiro precisando da vitória para continuar a briga, Alex. Exatamente, aí já é um jogo mais tenso, porque é um time brigando pelo título e o outro ali pelo meio de tabela, então eu acho que eu vou colocar 2-0 Cruzeiro. O Cruzeiro, ele realmente precisa de uma reabilitação no brasileiro, ele não quer perder o foco ali, né? Ele tá ali atrás, ali, ele não quer se distanciar, na verdade, né? 1-0 Cruzeiro. Eu também vou de 1-0 Cruzeiro também, gol de Matheus Pereira. Olha. Bom jogador, hein? Joga muito. Bom jogador. Atlético Mineiro e Bahia. Sampaoli contra Rogério Ceni na Arena MRV. Pelo fato de estar jogando em casa e o Bahia também fora de casa não ir vindo muito bem no Campeonato Brasileiro, eu vou de 1-0 Galo. 2 gols do Hulk. Ô, louco. Um gol do Rony. 1-0. Eu não sei o que vai ser mais surpreendente, porque o Hulk tá numa seca danada e o Rony pra fazer gol é uma dificuldade tremenda também, viu? Aquela jogada sem vergonha dele, que ele quer dar uma puxeta com um pneu de bicicleta só, cara, não dá. Alex, vai voltar a falar o gol do Dudu também. Pode ser um gol do Dudu também, ou um gol... Ah, não, o Vitor Hugo vai estar suspenso, né, que ele foi expulso no jogo, poderia ser dele, mas não, poderia ser um gol do Dudu também. Ou Caio Paulista. Não, aí Nossa não vai não, hein. Aí complicou. A maior troca do Palmeiras nos últimos anos, hein? Senhora. Bruno Fux por Caio Paulista. Foi boa mesmo. Realmente, o Fux tá jogando fino da bola aí. Foi dele o lançamento pro gol do Felipe Anderson. Isso, exatamente. O lançamento a lá Gerson. Sim. Saída com os pés do Bruno Fux é muito boa mesmo. Porque com a mão ele não pode sair jogando. Não dá. nem passaria. Vamos lá, São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. São Paulo tá assim, o mando de campo também. Acho que aí dá Flamengo, hein? 2-1 Flamengo. Pois é, o São Paulo nunca mais pode falar assim, quem manda na minha casa sou eu. Exatamente. Pelo menos esse ano, né? Dá pra dizer que o São Paulo tá tendo show em casa. Em casa o São Paulo dá show. Pois é, Concorda? Só tá dando show, porque o futebol mesmo tá difícil. O Flamengo, ele não vai deixar escapar a chance de estar em cima da tabela, de estar no topo da tabela. É 1 ponto de diferença, vai torcer por um tropeço do Palmeiras, né? E vai pra cima do São Paulo, 2-0 Flamengo. Eu vou apostar na volta de Luchou, que tava suspenso nessa rodada. Na volta de Luciano, São Paulo 2-0 em cima do Flamengo. Que aposta, hein? Repetindo até o placar contra a equipe do Vasco. São Paulo conseguindo se recuperar e ficando próximo ali do G6, G8, né? Porque o São Paulo se distanciar de lá também acabou o ano que vem também pro São Paulo, né? Então não vai ter muitas possibilidades. E esse ficar fora das competições internacionais, o ano que vem nós temos um outro torneio, né? Que foi divulgado pela CBF esse ano. As equipes que não disputarem Campeonato Brasileiro, não disputarem Libertadores e Copa Sul-Americana vão jogar um outro torneio organizado aqui pela Federação Brasileira de Futebol, que ninguém vai querer disputar, né, Alex? Pois Eu prefiro nem comentar. Torneio de dó, né? De dó, porque... Aquele torneiozinho que faz assim, você faz dentro de casa, não faz um torneio dentro de casa aqui, você chama esse. Mas olha, das piores inhacas do São Paulo, o Luciano é melhor. Isso é verdade. Porque os outros caras não conseguem fazer nada, cara. Olhando pra hoje, por exemplo, no sistema que o Lucas não tá jogando, o Oscar não tá jogando, o Luciano acaba sendo o destaque ali, força, né, que aparece pra jogar, é porque o Caleri também tá lesionado, só volta ano que vem.
Tem mais ninguém. Não tem. Então, por isso que ele acaba virando referência. O Rigoni, eu acho que não Nossa fizeram exame de vista nele quando ele chegou no São Paulo. Não é possível. Não tem como. Se eu não acertar pelo menos o empresário é forte, né, meu? Empresário Trouxe bem. Pelo menos o São Paulo não vai ter que renovar com ele, né? Porque pra renovar com ele teria que cumprir um número determinado de jogos, ele já não vai mais cumprir. Você falou até isso, é até engraçado. E o Ferreirinha cumpriu lá? O Ferreirinha ainda não cumpriu. O Neto, então, não vai. O Neto deve ter soltado o Pix. Acho que faltam 3 gols, faltam 7 jogos, né? Dá pra chegar. Ainda tem dá pra chegar. Mas o Ferreirinha caiu muito de futebol, o nível dele, então acho difícil. Mas entre Ferreirinha e Rigoni, Tapia, tá tapeando todo mundo. O Tapia tá até melhor que eles, inclusive. Porque a bola Menos chega, pior, mas... né? A bola chega, mas não vai. tem resultado, não Só faz chega, o gol, a bola só chega. É que o sistema de jogo do São Paulo, né, é um sistema de jogo que não é um sistema muito de ataque, né? Se você pegar, por exemplo, ontem o São Paulo tinha 3 volantes em campo. São 3 volantes e 2 laterais que são mais marcadores. O Mailton até joga um pouquinho mais do que o Enzo. Mas aí você fica com o Lucas e com o Tapia, dependendo de lançamento, pro Lucas ganhar no alto e o Tapia correr. Então, realmente é um sistema que não possibilita muitas coisas. Não tem bola no chão, né? Você pega o meio-campo do Palmeiras, pega o meio-campo do Cruzeiro, é totalmente impressionante. Exato. Flamengo, né? Flamengo. É impressionante, é diferente. O mais incrível que parece é que quando o São Paulo joga contra esses times, né? Tirando o jogo contra o Palmeiras, que foi muito atípico, a virada foi ridícula, mas quando joga, por exemplo, jogo contra o Cruzeiro, não tomou tanta pressão jogando fora de casa. Quando joga contra as equipes, igual jogou com o Vasco, que sai jogando bem, não foi tão pressionado. Então é difícil adivinhar assim, muitas coisas que vai acontecer com o São Paulo. O São Paulo é muito incerto. Seguimos aqui com o Fluminense e Mirassol. Zubeldia contra o destaque do Campeonato Brasileiro, Alex. O Mirassol é muito forte jogando em casa. Fora de casa ele até consegue ter bons resultados, mas é jogando em casa mesmo que eles aparecem pro jogo. Mas o Fluminense também tá numa temporada abaixo, tem Copa do Brasil ainda pra disputar. Eu colocaria 1-0 Mirassol. Chorado. Eu vou fazer que nem os loucos do que é o Chico Lang, quem mais? Os loucos, Ronaldo, né? Casagrande, os loucos, né? Eu vou fazer igual os caras. 5 pra ganhar. Vai cair o cabelo do Zubeldia. 3-0 Mirassol. Ô, louco. Não, aí... Eu vou de 2-0. Foi mesmo de Chico Lang. É possível. Eu vou de 2-0 Mirassol. King Naldo jogando no Maracanã. Acho que é possível. Se deixar ele pênalti, ele não é difícil errar. Ele não erra. E na assistência muito também, difícil. ele dá assistências muito assistência boas. dele é o melhor lateral pra fazer o arco de qualquer jeito. É o melhor. 2 São Paulinos elogiando de maneira incrível o Reinaldo, hein? Quem diria? Quem te vê, hein? Mas assim, eu nunca deixei de elogiar ele no que ele tem, o quesito que ele tem de qualidade. Bater bem na bola. Pro torcedor do São Paulo, ele tava sem qualidade nenhuma quando tava lá, né? Mas é que a torcida olha de outro jeito, né? A torcida olha o jogador... Friamente. Assim, a gente olha mais tecnicamente. Falei, cara, ele batendo na bola, cobrando um pênalti, esse quesito ele é ótimo. Que, no entanto, quantos gols ele tem? Ele é o artilheiro do Mirassol. 11 ou 12 gols, alguma coisa assim. Ele é o artilheiro e ele é o líder de assistências também dele. Olha aí, hein? Aí a gente fala assim, qual o lateral esquerdo que tá com a qualidade dele dentro do Brasileiro? Me fala. Piqueires, talvez. O Piqueires, Não tem essa quantidade de gol. Não tem essa quantidade de assistência. Realmente, olhando por esse lado. A gente tem que olhar que o Reinaldo e o Mirassol, como um todo, só tem o Campeonato Brasileiro, né? Sim. Dá pra dizer que as estatísticas do Piqueires, por exemplo, estão divididas entre competições, né? Porque o Palmeiras disputou muito mais campeonatos. E no caso do Reinaldo, ele só tem aquilo ali. O Mirassol descansa, joga, e não tem mais nada, né? Já o Palmeiras tem que olhar para um todo, o Flamengo também, né? Então, mas mesmo assim, vamos colocar. Mesmo assim, tecnicamente, sim. Porque são 20 equipes. Sim. Então, de 20 equipes, né? Podemos, que nem eu votei esses dias aí no Mesa Redonda, então você tem seu lateral direito e o esquerdo. Mas são 20 equipes. Né? Então, assim, alguém tem que se destacar, não é possível. Claro. Né? Até porque, assim, todo mundo quer chegar onde? Seleção brasileira. Todo mundo quer ser um Roberto Carlos, um Cafu, Alex. Aí não o Reinaldo não vai conseguir isso. Não dá. Longe disso. Não dá, né? Mas assim, o intuito, né,
ainda mais com o homem agora aqui dentro do Brasil, eu tô vendo, né? Opa, peraí, eu sou, né, porque assim, tem um lado bom da mídia, né? Tem um lado crítico e o lado também de colocar lá em cima, né? Ela levanta e também sabe derrubar, né? Sim, exatamente. A mídia, né? Então assim, mas contra números, contra dados, não tem não tem como, né? Hoje tudo é isso, né? Então tem números. Quantas assistências fulano tem? 1. E fulano, 45. Ô, Ancelotti, você não vai olhar esse cara, não? Não, hoje olham tudo, né? Hoje olham passes interceptados. Scouts estão todos não, aí. O Scout é 100%. Fazem números e números. Tudo. Se pegar, por exemplo, hoje você não pode criticar o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é o artilheiro da Neoquímica Arena. Mas ele caiu ontem de novo. Mas ele é o artilheiro. Vitória, ele perdeu um gol sem goleiro, né? Mas ele é o artilheiro da história do estádio. Ele caiu de novo, sozinho, a bola veio, tropeçou no pé, ele caiu de novo. Aí eu olhei assim e falei... Ele ultrapassou o Romero, né? O Romero era o artilheiro da Neoquímica e agora é o saudoso, grandioso Yuri Alberto. E tempos atrás, acho que um mês atrás, ou 45 dias, sei lá, o Yuri já tá pronto pra seleção. Eu falei, gente do céu... Entra em discussão, né? Pronto pra seleção eu acho um pouco exagerado, mas ele tem seus momentos que ele poderia ser pensado, mas seleção aí depois ele volta ao normal e aí pode parar de pensar. Né? Se for pra pensar, né? Então é que nem a gente falou, então põe o Neymar só com meia perna. Realmente. Com meia perna, realmente, pode colocar que ele vai render mesmo. Neymar com meia perna ou o Roberto com as duas? Não, Neymar com meia perna, né? Ou assim, ruim por ruim, não tô equiparando 100%, ruim por ruim, é mais fácil levar o Hulk. Tem mais nome que o Yuri Alberto. Mas vai jogar? Talvez não vai jogar igual o Yuri Alberto. Ou também o Yuri Alberto também, quando chegar na seleção, pode cair 3 vezes, o cara fala assim, não dá, pô. Nome por nome, respeito por respeito, seria um incrível. Seria. Mas é que o Hulk teve as suas oportunidades em seleção brasileira outrora, quando era até mais jovem e jogando em alto nível na Europa, e não foi possível. Não foi. Eu acho também que dentro da oportunidade dele, pelo menos em uma das Copas queimaram ele, porque ele virou um lateral direito, cara. Exatamente. Sim, Copa de 2014, por exemplo. Pra você ter um cara daquele porte físico que pode segurar a bola na frente quantas vezes quiser, sendo que a gente praticamente não tinha um centroavante, você colocar o cara como lateral direito, eu acho que assim, foi uma... Cara, ele corria que nem um louco na lateral direita, ele jogou praticamente como lateral direito. Exato. Tentaram fazer como se fosse um Robin ali pela ponta, mas... Um defeito muito grande que nós brasileiros temos, a gente não chuta de fora da área, cara. É incrível. Exato. Todo mundo chuta, só a gente que não chuta. Aí você tem um cara que tá acostumado na Europa, que bate de fora da área. Pelo menos naquela época ele tava bem pra caramba. Sim. E, sei lá, talvez mal aproveitado. Mas... Tempos antigos, você tinha o Adriano chutando de fora da área, o Ronaldinho, nossa, Kaká, o Juninho Pernambucano. Agora tá difícil. Agora só quer entrar com o Vinícius Júnior pela lateral, ele balança pra cá, faz a mesma jogada. Toca, volta pra trás, e vai, e volta, e vai. O futebol de hoje é aquilo, né? Guardar a posição, esperar o tempo certo de atacar. Robotizado. E vamos fechar com 2 clássicos aqui, vamos lá. Ceará e Fortaleza. Nossa, esse é complicado, hein? Olha, os 2 times aí abaixo da expectativa nessa temporada, hein? Eu acho que eu colocaria... por ser mando do Ceará, eu coloco 2-1 Ceará. Dá vitória pro Ceará aí. Eu vou de 1-0 Ceará, porque o Fortaleza tá abaixo. Tá muito abaixo. Eu vou de 1-0 Fortaleza, viu? Vou contrariar aí os meus amigos, pensando que o Fortaleza precisa dessa vitória muito mais do que o Ceará, e um clássico pode levantar, né? Pode dar esse ímpeto. Palmeiras e Santos, os 2 campeões brasileiros da Libertadores. Não por ser palmeirense, né? Mas jogando em casa o Palmeiras é muito forte. O Santos vai estar com o Neymar, né, novamente aí, mas eu acho que é 2-0 Palmeiras jogando em casa. Em casa o Palmeiras realmente no Allianz Parque é impressionante, né? Mostrou a força que tem, não somente no Paulistão, na Libertadores, no Brasileirão, mas realmente é impressionante a força que o Palmeiras tem dentro de campo, né? O Santos, ele precisa fazer algo.
talvez uma mágica, e essa mágica vai ser perder de 1-0 só pro Palmeiras. Eu acho que vai ser 2-1 o Palmeiras. O Santos consegue esse golzinho aí por conta de ímpeto Neymar, mas ainda assim o Palmeiras ganha. E com esses placares que nós citamos aqui, a tabela ficaria quase que igual, né? Não mudaria muita coisa. Contando que eu coloquei que o São Paulo ganha do Flamengo, com isso o Cruzeiro consegue encostar ali no Flamengo e o Palmeiras se dispararia na liderança. É bem simulado aí, olha só. E ó, não fica bravo com a gente não, né? Quando você tiver também seu palpite, manda pra gente, Manda né? essa Que a resenha gente pra nós expõe aqui. aqui pra resenha aqui, a gente expõe aqui seu palpite também, né? Pode resenhar, não tem problema não, será muito bem-vindo. É ousadia, é alegria, é o melhor do esporte no seu rádio. Passe de Prima. Pois é. Chegamos aí a mais um programa Passe de Prima. Tá finalizando aqui o programa Passe de Prima. Vou pedir as considerações finais, né? E a gente com certeza vai voltar aí sexta-feira, segunda-feira, outra sexta-feira, aí no meio do caminho aí pode ter alguma surpresa, então fica ligado em toda a programação, fica ligado que vai ter muita coisa boa. Considerações finais. Ímpar ou par, para o ímpar. Vai Palmeiras ou vai São Paulo? Vai quem tem mais mundiais, vou começar. Aí machuca demais, né? Poderia ser quem tem mais brasileiros, mais paulistas, mais Copa do Brasil. Aí daria Palmeiras. Mas vamos no que tem mais relevância, digamos assim. Vamos lá, né? Muito bom aqui estar com os meus companheiros aqui, com vocês, ouvintes, telespectadores. Então, Passe de Prima, espetáculo. E nós teremos muitas coisas boas acontecendo, não só no mundo esportivo, mas também aqui internamente em cada um dos projetos. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. E nós seguimos juntos aí, seguimos por mais, com muita alegria, força e vontade. É isso aí, agradecer muito realmente ao pessoal do Passe de Prima, a gente sempre fala de esportes, está sempre falando desde garoto, desde criança, e ter esse espaço para poder falar, comentar mesmo sobre tudo, sobre a Copa Sesc também, que é um evento muito legal, muito bacana mesmo para a comunidade, que nem eu falei, que abrange tudo, né? O esporte, a juventude participando, mesmo as pessoas ali, os eventos, então isso é muito bom também. Então agradecer esse espaço para poder falar sobre o futebol e sobre o esporte em geral. É isso aí, espero a gente poder ter mais oportunidades para falar sempre, mais e mais, né? Que bacana, satisfação imensa, né? Rafael Adão e Alex Silva aqui participando desse programa maravilhoso, o programa Passe de Prima aqui nessa segunda-feira, muito feliz, e você também que ficou ligadinho com a gente aí, não perde não, tá? Então tem a Copa Sesc, né? A Copa Sesc começa agora no próximo dia 8, a partir das 10 da manhã, CDC Letícia, lá no Jardim São Luís, não perde não. E fica ligadinho que tem muito mais pra você. Eu quero deixar um abraço, um beijo no coração, e sexta-feira estaremos de volta, né? Vamos! É nóis! Valeu! Passe de Prima, um baita golaço no seu rádio. Beleza.